shalom para vocês. Alguém estava deixando um celular ali. Tá cheio de pedras preciosas aqui. Para cada pedra aqui tem que ganhar uma alma, viu? Pode desligar as luzes aí, por gentileza. Irmãos, Deus tem feito coisas muito lindas. Nós estamos tendo um encontro de mulheres nesse exato momento. E daqui a pouco vai ser a chegada do encontro dessas mulheres. Vai ser muito forte os testemunhos. Acaba que o pessoal deixa para vir no segundo culto. Você imagina só. E fica aquele segundo culto abastado, cheio mesmo. Nós estamos no espaço maior, viu, gente? Porque muitas das vezes a gente tem visto aqui na igreja, não tem mais cadeira, não tem lugar nem de colocar cadeira. Eu começo a avisar o pessoal, no dia que tiver encontro com Deus, para deixar para vir metade do primeiro culto, outra metade do segundo, a gente passa a filmagem para o pessoal. Mas é muito bom. Eu queria apresentar para você um trabalho que está sendo feito aí. O Júlio colocou a mensagem que nós pregamos aqui sobre chamada da santidade, baseado em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Essa mensagem mexeu muito comigo, principalmente, porque Deus me deu essa palavra enquanto eu orava aqui na igreja. Deus me falou isso. Eu tenho essa mensagem, o tema dela pelo menos, Deus me deu umas mensagens, e eu escrevi na minha Bíblia. Está aqui na página algumas mensagens que Deus me deu enquanto eu orava aqui na igreja. Eu cheguei a apresentar para alguns pastores nossos aqui, contando para eles um pouquinho dessa revelação que Deus me deu. E quem esteve aqui no domingo passado foi ministrado, tanto no primeiro quanto no segundo culto. O primeiro culto já foi uma unção muito forte, e no segundo a unção parece que dobrou. Então o negócio, a unção foi crescendo mais ainda. E está aqui a mensagem, se você quiser adquirir. A Elisângela, parece que tem alguns exemplares aí, tem alguns CDs mais aí. E é CD mesmo, dá para você colocar no seu disco que não toca MP3, né? Parece que põe CD mesmo, né? Então não é MP3, dá para ouvir no rádio, um rádio comum, um CD comum, que não toca MP3, dá para ouvir. Isso é bom para você dar para alguém de presente também. Ouça e dê para alguém. Deixa essa mensagem andar, deixa as pessoas serem tocadas por essa palavra. É uma palavra que vai falar muito ao coração das pessoas. E divulgue isso. Dê para pessoas que estão desviadas. No segundo culto aqui, umas 8 ou 9 pessoas, eu não estou certo do número exato de pessoas, mas um número bom de pessoas entregaram a vida para Jesus. Foi dois tempos da mensagem. Até o momento em que eu fiz o apelo, e logo depois nós demos seguimento aí na palavra. Foi muito forte o que Deus operou. Então é uma chamada da santidade. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Eu falei que ia pregar a segunda parte hoje, não é assim? Só que não vai dar para pregar a segunda parte hoje. A gente prega outro dia, irmãos. Estou com um monte de coisa para pregar e só Deus para ajudar. Hoje de manhã tivemos orando aqui, e o Tiago estava aqui na oração. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos então ler uma palavra aqui sobre a questão da oferta. Eu queria que você abrisse em Jó. Eu estou falando um pouquinho sobre Jó, preguei quarta-feira sobre Jó. Eu vou pregar uma mensagem daqui uns dias sobre jamais sereis abalados. É uma mensagem que vai mexer conosco também. E esse homem, o Jó, é um exemplo de alguém que foi fiel a Deus. Nós temos falado sobre a questão da fidelidade. Isso aqui não é para ser um discurso do ano. Eu queria muito que na igreja Aliança aqui todos os discípulos fossem 100% fiéis. Eu queria muito isso. Toda a igreja 100% fiel. E eu tenho certeza de uma coisa, pastor Ivete, pastor Paulo. Se toda a igreja for fiel, não vai ter nenhuma situação aqui que não tenha dinheiro para pagar, para vencer, para comprar, para adquirir. Todos fiéis. Não é um só nem outro. Não é 10 e outros 11 não. Toda a igreja fiel. Há um espírito de infidelidade que atua para que a igreja não seja fiel. Porque uma igreja infiel, ela não tem recurso para fazer a obra.
Como é que paga o pastor, paga os obreiros? Como é que envia missionários? Como é que pode uma igreja infiel comprar terreno, adquirir? Não tem condições. Eu fiz um seminário esse final de semana numa igreja. E o pastor estava assim: pelo amor de Deus, apóstolo, me ajuda, vem aqui, fala um pouquinho sobre essa área aí de finanças, de fidelidade, que eu preciso na minha igreja. Por quê? Porque existe muita fidelidade. E o Jó é um exemplo de fidelidade. O Jó é um exemplo de um homem que foi fiel a Deus. Eu queria ler só alguns versículos para você ver como Deus abençoa quem é fiel. Como Deus honra o fiel. Existe na Bíblia centenas de promessas de Deus, mas eu não achei nenhuma para aqueles que não estão sendo fiéis ao Senhor. Inclusive o que está aqui, é uma promessa, é uma bênção. Isso aqui é o Senhor Jesus contando uma parábola, chamada parábola dos talentos, e ele fala a respeito de um dos homens, dos servos, que foi achado fiel, e ele no final diz para ele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu queria ler com você Jó capítulo 1, veja o versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior, em outras palavras, o mais rico de todos os do Oriente. Esse homem é um homem abençoado, sim ou não? Ele é abençoado na família. Ele tem 7 filhos, 3 filhas. Ele tem uma família abençoada. O Jó pode ser considerado um empresário. É um homem de negócios. Ele é um homem que tem ali 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Isso aqui é uma empresa de transporte. No Oriente, quem tem camelo tem transporte. Eu subi o Monte Sinai e está lá os beduínos todo o tempo alugando camelo para você subir o Sinai montado no camelo. Eu queria alugar um camelo para a pastora Marimi por $10, mas ele não aceitou. Ele falou que ela era bem fortinha. Ele falou assim: Wama big, no $10, $20, big camel. Ela ficou bagunçando comigo o tempo todo. Hoje eu estou entregando ela aqui, né? Porque toda hora que eu falava para arrumar um camelo, o camarada achava que era comigo. O meu inglês é aquele inglês maravilhoso que vocês viram aqui. E aí ele dizia para mim assim: big man, $20, big. Aí ria de mim, todo mundo ria. E a pastora Marimi se partia de alegria, né? Ria que só. Então quem tem camelo naquela região lá, tem uma empresa de transporte, ainda mais nessa época. Não tinha carro. Transporte era camelo, jumento, mula. O Jó tinha só 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era um homem rico, riquíssimo, riquíssimo. Para cada camelo e cada jumenta aqui, você pode calcular como se fosse um carro naquele tempo. Um homem riquíssimo, um homem bem sucedido em tudo. Mas olha como que começa o livro de Jó. Veja aí comigo: havia um homem na terra de Uz, o nome dele era Jó. Era um homem o quê? Quais são as qualidades dele? Íntegro, mais o quê? Reto, mais o quê? Temente a Deus, e mais o quê? Se desviava do mal. Eu pergunto: pode ser dito que esse homem era um homem fiel a Deus, sim ou não? Está aí. Olha o versículo 7. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, quem é que veio também? Quem, irmãos? Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus está contando, e o diabo tem que ouvir. O diabo teve que ouvir nesse dia. Deus está dando testemunho de Jó. Já prepara a música da Rose Nascimento aí, viu? Eu quero te dizer uma coisa: Deus dá testemunho da gente também, até para o diabo. Eu quero ser um homem de Deus, que Deus venha dar testemunho de mim. O Raimundo, o meu filho, ele é homem de Deus. Deus fala das pessoas que andam com ele. Ele falou do Abraão: o Abraão é meu amigo. Não foi o Abraão que falou que era amigo de Deus, foi Deus que falou: ele é meu amigo, eu sou amigo dele, ele é meu amigo, ele anda comigo. Deus falou: Abraão, meu amigo. Deus está falando de Jó. Jó, não tem ninguém lá, Satanás, igual a ele me alegra. Esse homem de Deus me traz alegria ao coração. Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele me teme e ele foge do mal. Quando eu falo de fidelidade, não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com uma vida toda em Deus. Às vezes eu chego em alguns lugares e sou surpreendido por pessoas da igreja. Eu fui agora há pouco. Chego em determinados locais e está lá um irmão da igreja. Eu fico muito feliz. E já estive em cada lugar distante, às vezes com a minha esposa, com a família, descansando. E daqui a pouco alguém grita o meu nome: ô pastor Raimundo! Ô meu irmão, shalom. Às vezes eu estava lá em Manaus, no fim de mundo doido, lá naquele paraíso d'Ângelo, lá em Presidente Figueiredo. Daqui a pouco tinha um irmão me chamando lá. Mas é bom a gente andar com Deus, você não tem o que temer, você tem que ficar preocupado. Nós fomos um dia para Presidente Figueiredo, um lugar que tem muitas cachoeiras lá em Manaus. E o irmão, o pastor nosso lá, o pastor Toscano, perdeu a chave do carro na cachoeira. A gente está procurando a chave do carro e procura. Daqui a pouco 2 bombeiros vieram e se ofereceram para ajudar. Salva-vidas ou guarda-vidas, né? Tudo na mesma. E estão lá ajudando a procurar a chave. E a gente ali lutando para ver se achava a chave do carro do apóstolo Toscano. Meu Deus, nós não vamos embora. Dia de domingo, ou sei lá, um feriado. Estamos ali procurando e nada. Daqui a pouco, um dos bombeiros olhou para mim assim: ô pastor Raimundo, não estamos achando não, mas não se preocupa não, que não sei o que e tal. E falou alguma coisa comigo. Eu falei: rapaz, você me conhece de onde? Ele falou: eu já fui até da sua célula, rapaz, lá em Manaus. É que ele ficou pouco tempo. Ele tinha 5 células. Ele era da célula de um dos meus discípulos. Eu fui da sua célula. Você já pensou se não é um homem de Deus íntegro? Quem é que estava me ajudando ali? Um ex-discípulo da célula. Ele era guarda-vidas ali. E ele lutando para... Por isso que eu fiquei assim: nossa, esse camarada é gente boa demais. Porque já tem um tempo que ele está tentando achar a chave aqui para a gente e nada. Eu falei: nossa, como esse pessoal é legal. E daqui a pouco ele: pastor Raimundo, nós não estamos achando a chave, mas não se preocupa não. Assim, ele nos apresentou um chaveiro lá para resolver o problema. Foi lá na casa do homem, chamou o camarada lá, e era um dia que o indivíduo estava trabalhando, e resolveu o problema. Deus quer que a gente seja íntegro, irmãos, porque é muito fácil se corromper. O Jó era um homem íntegro, o Jó era um homem reto, temia a Deus e se desviava do mal. O mal vai bater na nossa porta. Hebreus capítulo 12 diz que o pecado, ele tenazmente nos assedia. Mas cabe a nós, como disse o Senhor ao Caim. Ele disse para Caim: Caim, o pecado está à porta. O seu desejo vai ser contra você,
mas a você cabe dominar sobre ele. Cabe a nós dominarmos o pecado, dominarmos sobre as coisas que não agradam a Deus, dominar sobre a nossa alma, dominar sobre a voz que não é a voz de Deus. O Jó era um homem reto. Deus está dando testemunho dele para Satanás. O diabo teve que engolir essa. Vai discutir com Deus? De onde você vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Você viu meu servo Jó? Ninguém há lá na terra semelhante a ele. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o que Jó vai falar com Deus agora. Preste atenção nisso. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor. Eu falei Jó? Olha o que Satanás vai responder para o Senhor. Porventura Jó debalde teme a Deus? Verso 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Quem é que está dizendo agora que Deus abençoe esse homem com prosperidade? É o próprio diabo, Satanás. Não é à toa que ele te serve também, né, Senhor? O Senhor abençoou esse homem. Até o diabo reconhece, até o diabo sabe que Deus abençoa quem é fiel com ele. O diabo está dizendo: Deus, o Senhor cercou Jó com uma sebe. Sebe é uma cerca de proteção. É como se Deus tivesse feito uma muralha de proteção em volta de Jó. O Senhor cercou Jó com uma cerca de proteção. Tem mais, o Senhor cercou a ele e a sua casa, em outras palavras, a própria família também. A família do Jó também foi abençoada por causa da fidelidade dele a Deus, por causa do temor que ele tinha a Deus, por causa da vida reta dele com Deus. O diabo está dizendo: o Senhor cercou ele, o Senhor cercou a família dele, o Senhor tem abençoado esse homem, o Senhor abençoou a obra das suas mãos. E tem mais, diz aqui versículo 10: não cercaste com sebe a ele, sua casa e tudo quanto tem. Eu tenho que vigiar lá em casa mais um pouquinho. Ontem cheguei, fui pregar fora ontem, eu cheguei, meu portão estava aberto de novo. Já é a quarta vez. Poucos dias minha esposa foi pegar um negócio no carro e apertou para fechar o carro. Ela apertou o botão de abrir o portão. Então ela nem fechou o carro e ainda abriu o portão. Quando eu acordei de manhã, eu tomei um susto. Eu fui sair para orar às 6 horas da manhã. Eu falei: não arrombaram a casa aqui, meu Deus tem misericórdia, o portão está aberto. E eu olho para o carro, até a janelinha estava lá um pouco aberta. Eu falei: nossa Deus. Eu fui olhar, estava tudo lá. Eu falei: Senhor, muito obrigado. Obrigado aos anjos que o Senhor colocou trabalhando a noite inteira de vigia aqui. Esses dias eu fui para casa, não sei, eu devia estar muito cansado. Eu fechei a porta de casa e fui dormir. Foi um dos dias que eu não deixo minha carteira dentro do carro. Deixei carteira com dinheiro, tudo aberto, janela aberta e o portão aberto. E roubam direto ali meus vizinhos. Ninguém me avisou nada. Mas o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E guarda também o que a gente tem. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu não fiz por maldade. É a terceira ou quarta vez que isso acontece aqui. Eu falei: nossa Deus, estou dando muito trabalho para esses anjos, Senhor. Troca esses anjos aí, que eles devem estar tudo cansados de andar comigo. Dá uns anjos novos para mim aí, Senhor. Igual o caso do troca os anjos. Esses anjos devem estar reclamando com o Senhor lá no céu. Falando: meu Deus, esse apóstolo Raimundo dá trabalho demais para a gente, porque toda hora ele deixa essa garagem aberta. O Senhor precisa conversar com ele. Deus é quem nos guarda, irmãos. Não é seguro que guarda a gente. A gente pode fazer seguro, mas a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar quem? A sentinela. Você imagina quantas pessoas não passam uma rua igual aquela ali?
Aquilo ali é o dia e noite passando gente ali onde eu moro. E o pessoal passa postando corrida ainda. De noite o pessoal desce do shopping ali, vem um monte. O pessoal joga bola todo dia ali, desce aqui a muvuca de gente. Meu portão lá todo aberto. Ninguém vê. Porque Deus não deixa. Quem é que guarda? Deus. Deus é quem nos guarda. Se Deus não guarda a sua vida, você está perdido. Então aprenda uma coisa aqui sobre fidelidade. Aprenda isso aqui. Deus abençoa quem é fiel. Abra a Bíblia em Provérbios 28, 20. Lê lá comigo, por favor. Provérbios 28, 20. Quem quiser um galardão aí, busca um copo com água para mim, então. O Sandro já ganhou um galardão aqui. Você quer ganhar, meu filho? Levanta aí, meu irmão. Você já começou? Esse homem de Deus aí, ó. Ô, Sandro, deixa eu também receber um pouquinho de bênção. O rapaz é muito elegante, ó. Levita da casa de Deus, ó. Vai demorar muito, eu vou estar fazendo o casamento dele aqui. Né? Provérbios 28, 20. O que é que está escrito aí? Hein? Olha lá, ó. O homem, o que vai acontecer com ele? Gozará de abundantes, mas o que se apressa a enriquecer não ficará. Eu vejo as pessoas querendo ficar ricas de outros modos, se apressando até mesmo. Exemplo, jogando a quina, jogando a cena, jogando, vai dar nos quintos esse negócio. É, ué. Isso não dá quina, dá quinto. Quinto dos infernos. E joga aqui, joga lá, e quer ganhar dinheiro de um jeito que não é para ganhar. Irmão, quantas vezes a gente já se estrepou porque a gente está apressado para enriquecer, quer ganhar as coisas, quer conquistar, mas sem aquela primeira parte. Esse é o nosso problema, nós queremos ir sem a primeira parte. Eu quero te dizer que Deus tem um modo de enriquecer, de abençoar a gente. E o modo de Deus é o mais seguro, e o modo de Deus é o mais firme. Porque quando Deus abençoa alguém, essa pessoa não perde a bênção de Deus. Olha ali, o homem fiel, a pessoa fiel, vai gozar de abundantes bênçãos. A minha versão diz, será acumulado de riquezas. Dá na mesma. Vai ser acumulado de bênçãos. Quem vai ser? O homem fiel, a pessoa fiel a Deus. Isso se cumpriu na vida de Jó? Se cumpriu? Se cumpriu. O Jó era um homem fiel e Deus acumulou ele de bênçãos. Aprenda uma coisa sobre prosperidade com Deus. Aprenda isso aqui. Sempre que Deus se agradava de alguém, sempre, pode pesquisar isso na Bíblia inteira. Sempre que Deus se agradava de alguém, Ele dava a essa pessoa muitas riquezas. E não pense que isso não aconteceu com os apóstolos, não, que aconteceu também. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, recebia oferta para o ministério dele de uma igreja inteira do Senhor. A igreja toda mandava uma oferta para ele. E você acha que o apóstolo Paulo tinha espírito de miséria na vida dele? No dia que ele estava com dinheiro, meu irmão, ele não ia comer no I99 não. No dia que não tinha dinheiro, ele ficava até no jejum. Amém? Mas no dia que ele tinha dinheiro na conta, porque quando chegava a oferta, ele ficava suprido, abastado, abençoado. Paulo tinha uma mente nobre, era um homem nobre. Com certeza, no dia que as coisas estavam melhor, ele devia falar para o Timóteo: Timóteo, meu filho, hoje nós vamos comer lá naquele bosque grill, não sei de onde lá. Hoje nós vamos comer um churrasquinho. Hoje nós não vamos ficar só no pão e água não, Timóteo. Hoje nós vamos comer uma carninha também. Deus nos abençoou. E Paulo disse: eu sei tanto estar na abundância, na fartura, como também passar necessidade. Eu estou pronto para qualquer coisa. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei ser rico, tá bem, mas também sei passar pela pobreza, pela dificuldade. O Jó é a mesma coisa. O Jó serviu a Deus na abundância, mas também na pior situação da vida dele. Ele honrou a Deus do mesmo jeito. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e viu que ele não negociou a integridade dele. Ele não negociou a sua integridade. Quem entendeu? Quando eu pregar jamais serei abalado, a igreja vai estar bem instruída sobre a vida de Jó, porque ele é um exemplo que eu vou usar.
O Jó é o exemplo de um homem que teve uma vida cristã, uma vida com Deus inabalável. Ele não deixou nada abalar a fé dele, não deixou nada impedi-lo de adorar a Deus, servir a Deus. Ele não serviu a Deus só quando estava tudo bem, quando ele tinha muito dinheiro, quando ele tinha saúde. Não, ele serviu a Deus com saúde, mas serviu também doente. Tem gente que é muito crente quando está tudo bem. Acontece uma situaçãozinha, não, agora eu não vou mais para a igreja, parece que Deus me abandonou, Deus não olha para mim, Deus não olha por mim. Leia a história do Jó. Você vai encontrar um exemplo de homem de Deus que a gente precisa imitar. Amém? Agora preste atenção. O próprio diabo reconhece que Deus abençoa quem é fiel. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não vai ficar sem castigo. Eu vejo pessoas querendo enriquecer sem a bênção de Deus e só apanham. Só apanha e atrasa a bênção ainda. Apanha, não recebe nada, fica numa situação pior. A bênção do Senhor, leia Provérbios 10, 22, toda a igreja, por favor. Provérbios 10, 22. O que é que está escrito em Provérbios 10, 22, irmãos? A bênção do Senhor traz riquezas, e com ela não acrescenta dor, não acrescenta sofrimento, não acrescenta desgosto. Olha lá, ó. A bênção do Senhor é quem enriquece. Olha que versão linda. E Ele não a faz seguir de dor alguma. Então Deus não traz essa bênção com dor. A bênção do Senhor é que nos enriquece em tudo. Essa bênção é o que a gente tem que perseguir. Porque tem muitos pais que estão aqui hoje, que tiveram uma vida difícil, talvez ainda tenham essa vida difícil. E eu li no início do culto que o homem que é fiel, o homem que é temente, a descendência dele vai ser abençoada. Eu sei, tem coisas que eu não vou conquistar, mas que Deus vai derramar na vida dos meus filhos, porque eu fui fiel. Tem pais aqui que são fiéis a Deus, e alguns dos sonhos que você não conquistou, Deus vai derramar na vida dos teus filhos vão conquistar. E quer dizer mais, nossos filhos, para quem é fiel aqui, vão conquistar numa velocidade muito maior. Porque tem pais que levaram anos para comprar um carro novo. Meu pai mesmo foi comprar um carro novo depois de velho. Mas eu comprei com 30 anos aí, 30 e poucos anos, comprei um carro zero. Então eu quero te dizer que Deus vai acelerar a bênção na sua família, em nome de Jesus. Quantos pais aqui querem ver seus filhos abençoados? Todo pai quer ver o filho melhor do que a si mesmo. Sim ou não, irmãos? Então seja fiel a Deus. Ô irmão, eu vou repetir isso aqui. Quem aqui gostaria de ver seu filho muito abençoado? Então eu quero dizer para vocês, pais que estão aqui, a sua fidelidade vai trazer bênção para a sua descendência. Porém a infidelidade de pais e mães também vão legar, vai deixar um legado de maldição para a sua descendência. Quem entendeu isso, irmãos? Isso é 100% bíblico. Isso não tem distorção teológica nenhuma. A descendência do homem que teme a Deus é abençoada. Quando você vê no futuro seus filhos bem-sucedidos na vida, lembre-se. E os filhos precisam honrar os pais muito mais, até por isso também. Lembrar que papai e mamãe pagou o preço da santidade, do temor, da obediência, da fidelidade, da oração. Pais que honram a Deus, filhos honrados por Deus. A Bíblia diz que o homem que teme a Deus, a descendência dele vai ser abençoada na terra, vai ser poderosa na terra. Nossos filhos vão conquistar muito mais rápido do que nós. Nossos filhos vão ser pessoas de renome nessa terra, e o nome deles vai ecoar muito mais alto do que o nosso, para a glória de Deus, para a glória de Deus. O homem que teme a Deus, Salmo 112, a descendência dele será poderosa. Coloque aí para mim o Salmo 112, por favor. O Jó foi abençoado. O diabo disse: Deus só abençoa esse homem.
O Senhor abençoa quem honra o Senhor. Não é à toa que o Jó te serve, porque o Senhor o abençoou. Diz o Salmo 112: louvai ao Senhor. Bem-aventurado, quer dizer, feliz o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Fala comigo assim: eu sou essa pessoa. Irmão, não é só ter prazer, tem grande prazer. Eu leio a Bíblia todo dia praticamente. É raro, eu não sei se tem tido um dia que eu não tenho lido a Bíblia. Até porque eu também durmo ouvindo a Bíblia toda noite. É rara a noite que eu durmo não ouvindo a Bíblia. Eu tenho na beirada da minha cama um aparelhinho com pendrive, e a noite inteira a Bíblia. Eu acordo de vez em quando, está gritando Apocalipse lá, ó. Caiu a Babilônia. Eu falo, glória a Deus que caiu. Aí eu acordo. Outra hora é a libertação daquele endemoniado de Gadária lá. Ele, o que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? Eu falei, sai para lá, Satanás, você já foi derrotado. Noite inteira eu ouço a Bíblia. Eu vou tomar banho, eu ligo lá o rádio e põe numa altura lá. Eu quero ouvir a palavra. O tempo todo. Eu carrego 2 Bíblias na minha pasta. Não sei porquê, fica mais pesado, mas eu tenho que ter 2 Bíblias. Se é para o irmão que não tem nenhuma, eu já tenho uma espada sobrando ali para ele. Eu tenho Bíblia no meu porta-malas, no porta-luva do carro tem uma Bíblia. Eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia. Eu fiquei em crise ontem, que eu li um salmo apenas ontem. Eu estava muito corrido, agitado. Alguém me interferiu no meu momento de meditação. Eu li um salmo, depois da noite eu li um monte de Bíblia pregando. Mas eu li um pouco, eu li só um salmo de manhã. E um outro entrou para me conversar comigo. E meu período de devocional ali foi embora. E eu fiquei me sentindo insatisfeito. Eu fiquei sentindo que faltou mais pão de manhã. Comi pouco de manhã. Eu fiquei bravo comigo. Me deu um negócio dentro de mim assim. Eu fiquei sentindo que eu não li Bíblia hoje. Eu senti como se eu não tivesse lido Bíblia. Eu leio um pouco da Bíblia com os irmãos aqui, e depois eu leio mais. Quando eu venho orar aqui, eu já orei em casa. Mas isso é o que? É o que está no Salmo 112:1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Grande prazer. Satisfação na palavra, no mandamento de Deus. Qual que são as ordens de Deus? E Deus, a ordem do Senhor para você é essa. E a pessoa tem prazer de cumprir as ordens de Deus. Olha o versículo 2. Verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos, dos justos, será abençoada. Quem recebe isso para sua família, para os seus filhos aí? Eu recebo. O Elias vai ser um homem poderoso na terra. A Emanuel vai ser uma mulher poderosa na terra. Bem sucedido no que fizer. Por quê? Porque eu decidi honrar a Deus na minha vida. E a mãe dela decidiu honrar a Deus. A mãe deles decidiu honrar a Deus. Eu quero dizer para cada pai que tem honrado a Deus aqui: seus filhos serão uma grande bênção nessa terra. Seus filhos vão fazer grandes coisas nessa terra para Deus. Continua, por favor, verso 3. Bens e riquezas há na sua casa. Isso aconteceu com Jó, irmãos. O Jó era um homem íntegro, reto. Ele era temente a Deus. Aí, ó, o que aconteceu com Jó? Bens e riquezas há na sua casa. O Jó era um homem rico, era um homem abençoado. Se chegasse uma visita na casa dele, ia comer, beber e dormir bem? Com certeza. Porque bens e riquezas há na casa de quem teme a Deus, e a sua justiça permanece para sempre. Coloca mais um versículo. Os retos, aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Pode continuar. Ditoso o homem que se compadece e que empresta, que conduz seus negócios com justiça. O Jó era um homem assim. Ele conduzia os seus negócios com justiça. No momento que ele vai fazer alguns comentários sobre a vida dele, ele fala: nunca defraudei ninguém, não. Eu andei correto. Eu fui correto nas minhas ações diante de Deus. Eu não estou nesse nível do Jó. Eu não posso dizer que eu nunca fiz uma coisa errada. Eu não posso dizer, porque às vezes em algum momento da minha vida eu errei muitas vezes. Até na intenção de fazer o certo eu já errei.
no afoitismo da minha juventude, eu errei muito. Mas o Jó, ele dá um testemunho: eu não fiz negócio para dar pernada em ninguém. Eu já dei pernada nos outros, até para tomar a Bíblia dos outros. Eu me converti, eu queria tanto uma Bíblia que eu dei uma pernada num rapaz que tinha uma Bíblia só para ficar com a Bíblia dele para mim. Não tinha Bíblia na minha cidade. Não tinha Bíblia na cidade, não tinha lugar que vendesse Bíblia. O rapaz aceitou Jesus, eu ganhei um rapaz para Jesus. Eu aceitei Jesus, no outro domingo já levei um comigo. 2 domingos depois eu levei um comigo. E eu descobri que ele tinha uma Bíblia em casa. E eu falei com ele: me vende essa Bíblia, eu pago tanto por ela. E ele me vendeu. Só tem um porém, ele também precisava da Bíblia. E eu fui orar um dia e o Espírito Santo falou: devolve a Bíblia para ele. Eu falei: Senhor, o Senhor está apelando, porque eu estou com muita vontade de ler essa Bíblia. Devolve a Bíblia para ele, que eu vou te dar uma Bíblia. Eu devolvi a Bíblia para ele. Depois eu comprei uma Bíblia de alguém que estava desviado, que não queria mais saber de Deus. Aquela menina não queria saber de Jesus. Ela desviou, largou o Senhor, largou a palavra, e ela me vendeu a Bíblia dela. E aí eu destrocei aquela Bíblia. Eu não sabia abrir a Bíblia. Então eu ficava olhando o pastor, ficava vendo a quantidade de folha que ele abria. Naquela época não tinha Bíblia de estudo igual tem hoje. Aí eu via a quantidade de Bíblia, de folha que ele abria. E eu ficava mais ou menos a mesma quantidade, ficava lá. Estava entendendo nada. Estava noutra página. Mas eu chegava em casa e eu ficava lendo para achar aquele lugar que o pastor leu na igreja. Eu nunca me esqueço do dia que eu achei o lugar que ele leu. Que alegria. Porque os outros lugares que eu tinha lido eu não tinha entendido nada. Mas naquele lugar que o pastor leu, explicou, que ele ministrou a palavra naquela noite, quando eu achei, falei: não, é verdade, está aqui, meu Deus do céu. O pastor leu isso aqui para nós hoje, meu Deus, que alegria que me deu. Gente, que alegria meu coração. Estava na Bíblia o que o pastor tinha lido. E eu cheio de fé, de amor por Deus, eu fiquei lendo aquela palavra. Falei: meu Deus, até agora não tinha entendido nada, agora estou entendendo. Vontade de ler a Bíblia. Aquela Bíblia, eu marquei aquela Bíblia toda e dei para alguém. Aí comecei a plantar a Bíblia na vida dos outros. Minha mãe aceitou Jesus, deu uma Bíblia para ela. E fui dando Bíblia para os outros. Palavra, porque eu considerava um bem valioso e considero até hoje. Então, o homem de Deus, ele nunca vai ser abalado. Olha lá, ó. O Jó, tem tudo a ver esse salmo com Jó. As coisas ruins vieram para ele, as dificuldades, mas ele não se deixou abalar, porque o justo, ele vai ficar em memória eterna. Nós estamos falando do Jó hoje aqui, ó. Ele já morreu faz muitos anos. Nós estamos pregando sobre ele. Ele vai ser lembrado, memória eterna. Amém, irmãos? Diga comigo: até o diabo reconhece que Deus abençoa quem é fiel. Irmão, sabe qual que é o desejo do meu coração como pastor? É que todos vocês sejam fiéis a Deus, em tudo. Fiel como homem de Deus, fiel como chefe de família, a mulher fiel ao marido, o marido fiel à mulher, os filhos honrando os pais, fiel discípulo de Cristo, fiel homem de Deus nessa terra, pregando esse evangelho, não tendo vergonha de Jesus, não se calando por nada. Fiel na área financeira, Jesus, na área do que diz respeito aos tributos, às ofertas, ao amor que a gente deve devotar a Deus, fiel nos cultos, fiel ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que você seja fiel a Deus. Eu queria que vocês colocassem em pé essa palavra dessa noite, em nome de Jesus. Alguém essa semana me pediu para ungir um carro, o Filipinho, ontem. Eu tive que ungir 2 carros zero essa semana, olha que luta. Discípulos da igreja. Nenhum dos dois, quando vieram para Jesus, tinha nada. O Tom não tinha nada. Agora já está com um Duster aí, um carrão zero bonito. O Filipinho, o outro nada tinha. Aceitou Jesus aqui, esses meninos. Era tudo menino, lembra, Felipe? Tem tanto tempo que nem se lembra, né? Estou brincando. E eu pastoreando um monte de jovem aqui na igreja. Não tinha nem dinheiro direito da igreja, porque era muito jovem. Mas hoje estão aí, tudo comprando carro zero. E ele disse para mim: apóstolo, você pode contar o testemunho aqui, filho? Vem aqui rapidinho então. Conta aqui para o pessoal. Você me contou que foi resultado da benção lá. Qual foi a sua experiência da semeadura? Shalom, pessoal.
Então, mês passado o apóstolo convocou o pessoal para semeadura, né? Para semeadura dos envelopes que estão pegando aí. E falou no envelope para escrever a bênção que vocês querem, né? Que Zinha está orando a semana inteira, que Deus abençoar. Ele terminou de falar, escutei nítido no ouvido, Deus falando: entrega o que você tem no bolso. Eu tinha uma quantia alta no bolso, né? E eu, sem sombra de dúvida, como se você é fiel no pouco, sobre muito te colocarei, certo? Se você é fiel no pouquinho, você não vai ligar a quantia que se você estiver ganhando muito para colocar ali. E a oferta é para você, benefício seu mesmo. Vai estar ofertando para você. Você está semeando em você mesmo, para você crescer. E eu peguei aquilo, peguei o envelope, nem discuti nada, só coloquei. Não falei, Deus, será? Eu não botei será, falei, Deus, amém. Mas só que tem mais duas condições. Eu quero essa bênção e essa bênção também. São 3 condições que eu coloquei. E descansei na fé e entreguei, deixei para Deus fazer o resultado. Quinta-feira passada peguei meu carro zero. E com muito milagre, né? Teve muita bênção esse carro zero aí, pode aplaudir. Sem contar que esse rapaz estava desempregado. Tem 2 meses que ele entrou na Volvo. Entrou no mês de receber a PLR da Volvo. Você imagina, isso tudo é milagre, irmãos. O que ele recebeu de honra lá, de bênção PLR lá, é mais do que salário de 2, 3 meses de serviço, hein? Eu estou errado? Já recebeu uma bolada boa, Deus o abençoou. Então eu quero dizer para os irmãos que vale a pena ser fiel a Deus. Eu estou agora começando a ouvir as experiências do nosso povo, porque milagre é assim. O profeta tem que ousar em Deus e profetizar. Depois começa a acontecer milagre. Eu me lembro no início do trabalho aqui, o Renil deve se lembrar muito bem disso. Eu chamava os M12 aqui atrás, na casinha que tinha aqui. E eu dizia para eles, vai acontecer isso no culto hoje. Não sei se você lembra disso aí. E não acontecia nada. No outro domingo eu buscava eles de novo. Vamos orar aqui, porque hoje vai acontecer isso, isso e isso no culto hoje. Aí eu vinha toda aquela expectativa e orar, nada acontecia. Eu falei, meu Deus do céu, até quando, Senhor? Aí depois chamava eles de novo, irmão, vai começar a acontecer, vocês vão ver, hein? Deus vai começar a honrar. E eu lembro de Josué. Ô Deus, o Senhor honrou Josué, me honra também. Lembra de mim, Senhor, tem misericórdia, vai acontecer. E esse negócio foi um tempo, não acontecia nada. Daqui a pouco começou a acontecer. E já tinha culto que eu nem tinha profetizado nada, estava acontecendo. Porque eu já estava com umas profecias já de crédito no céu, né? Tinha uns depósitos lá. E Deus começou a vir mandar bênção. E começou a acontecer, várias daquelas palavras começaram a se cumprir. Então eu quero dizer para os irmãos que o que nós estamos ensinando para a igreja aqui são princípios, e Deus vai honrar. Vai acontecer, a bênção vai se derramar. Milagres vão acontecer, basta você crer. Basta você crer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu gostaria de incentivar vocês a lerem o livro de Jó. Tá? Muito forte. Um dia eu nas missões lá em Manaus, eu morando lá em Manaus, me bateu uma tristeza, saudade de casa. Tristeza que missionário sente. Longe de pai, longe de mãe. Estava só eu e a Adriana. Não tinha menina naquela época, fazer uma alegria, né? Para fazer uma festa dentro de casa. E aí me deu uma tristeza um dia, saudade muito forte. Eu entrei na sala de oração da igreja e comecei a ler o livro de Jó. Li os 42 capítulos num momento só, de uma vez. Na parte da manhã li todos os 42 capítulos, chorei bastante. Olhei para o Jó, falei, rapaz, essa luta que eu estou enfrentando aqui não se compara com a do Jó. Deixa eu enxugar essas lágrimas aqui, levantar desse lugar aqui e tocar a bola para frente. E aquilo me fortaleceu e não chorei mais. Não chorei mais. Só chorei naquele dia. E levantei a cabeça, falei, o que eu estou enfrentando aqui não é nada perto do que o Jó passou. O Jó é que passou luta. Eu estou longe do pai, estou longe da mãe, eu estou cercado de irmãos aqui que me amam, cercado da igreja do Senhor, estou aqui fazendo a obra de Deus e fiquei muito feliz porque Deus não me permitiu passar o que esse homem passou. Agora preste atenção, o Jó passou por lutas tão terríveis, que com certeza muitos crentes não suportariam, mas Jó mesmo assim foi fiel, e quando o homem permanece fiel, ele é aprovado por Deus. Jó foi provado, mas também foi
aprovado. E lá no final da vida dele, Deus vai restituir para ele em dobro tudo quanto antes ele tinha. Dá para ele novos filhos. Deus vai abençoá-lo também com mais vida, com idade. Ele vai viver muitos anos para poder desfrutar daquelas bênçãos, porque Deus sempre vai honrar a fidelidade. Amém, irmãos? E isso fora sem contar a bênção da eternidade no céu, né? Porque lá na glória nós vamos encontrar o irmão Jó lá. E vamos conversar bastante com ele, como é que foi aquele momento difícil que ele passou lá. Amém?